E aí, meu povo, vamos embora que hoje tem diquinha preciosa para vocês aqui, hein? Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns princípios que regem a atividade advocatícia. Assim como qualquer outra profissão, a atividade da advocacia ela é regida por determinados princípios que levam a uma boa execução dessa atividade. Os advogados devem observar estes princípios para bem exercer a sua função. O primeiro princípio que a gente vai falar hoje é o princípio da pessoalidade. Nesses tempos de internet, nesses tempos de mídias digitais, em que as distâncias elas são encurtadas, em que a distância física, o espaço geográfico, ele não é um elemento tão importante hoje, vamos dizer assim, nós precisamos ter atenção a esse princípio da pessoalidade. Eu faço essa ressalva porque a relação entre cliente e advogado ela é uma relação muito íntima. É uma relação em que deve haver transparência. E como é que nós vamos estabelecer uma relação de confiança, de transparência, se eu não tenho o olho no olho? Se eu não ouço bem o tom da sua voz? Se eu não percebo a sua expressão corporal? Se eu não percebo o seu medo? Se eu não percebo o seu anseio? Essa relação, como eu disse, ela é muito íntima. E cabe ao advogado ler, muitas vezes, além das palavras que são dadas pelo seu cliente. A pessoalidade, ela não pode ser descartada, né? Não que a relação tenha que ser exclusivamente pessoal, claro que não, isso aí seria loucura, né? Mas um contato pessoal próximo, ele é de suma importância para a boa relação entre cliente e advogado, tá? Inclusive o artigo 7º do nosso estatuto, no seu inciso 3, ele vai dizer pra gente, inclusive, que é direito do advogado encontrar-se reservado e pessoalmente com o seu cliente, mesmo quando ele estiver recolhido em um estabelecimento prisional, por exemplo. Veja como o próprio estatuto ele vai dar uma ênfase, ele vai dar um olhar, né, sobre essa questão da pessoalidade. Eu preciso te ouvir, eu preciso estar próximo. O advogado precisa para poder bem defender os interesses do seu cliente, tá? Um outro princípio que eu considero ser uma decorrência, né, do princípio da pessoalidade é o princípio da confiabilidade. Como eu disse a vocês, a relação entre cliente e advogado é uma relação íntima. Relações íntimas, elas necessitam de quê? Confiança. A relação tem que ser transparente, tem que ser uma relação de confiança. Como eu disse a vocês, a partir do momento em que o cliente lhe constitui como seu advogado, você estará lá junto com ele dentro do processo. Vocês dois vão partilhar a partir dali todo o desenrolar de uma causa, de um processo judicial. Então, essa relação, ela precisa ser uma relação de confiança. Quando não existe confiança, não deve mais existir a relação. E, inclusive, uma grande decorrência da falta de confiança é exatamente a revogação ou a renúncia ao mandato, né, que é conferida a alguém. Então, se eu sou sua advogada e se você não confia mais em mim, você pode revogar o meu mandato. Se eu sou sua advogada e eu não confio mais em você, eu posso renunciar ao meu mandato. Então, veja que são duas situações que geram basicamente a mesma consequência. Eu tenho revogação do mandato e eu tenho renúncia ao mandato. Quem revoga o mandato é o cliente. Quem renuncia ao mandato é o advogado, certo? Há diferenças sutis, mas há diferenças. A revogação do mandato, ela vem prevista no nosso Código de Ética, no artigo 17. E, dentre outras coisas, ela vai dizer lá que, mesmo havendo a revogação do mandato, ou seja, o meu cliente não quer mais que eu seja o seu advogado, o seu representante legal, ele continua tendo obrigações para comigo. Ele continua sendo obrigado a pagar as minhas verbas, né? As verbas que foram contratadas por nós. Inclusive, eu vou ter direito às sucumbenciais, claro que na proporção do meu trabalho executado para aquele recebimento, certo? Então, essa é uma consequência muito importante. Não se preocupe, advogado, se houver a revogação do mandato, você continua sim tendo direito a receber as verbas que lhe são devidas. E a renúncia? A renúncia é ato do advogado.
O advogado, ele não quer mais representar aquela pessoa. Então, ele pede para sair. Então, ele diz que não vai mais representar. Ele tem que dizer por quê? Não precisa dizer por quê, tá? Para que não gere um prejuízo para o seu constituinte, até então constituinte. O Código de Ética, ele vai falar para a gente sobre isso no artigo 16 e também o Estatuto da OAB, artigo 5º, parágrafo 3º, também fala um pouco sobre a questão da renúncia. Qual é a observação que tem que ser feita aqui? Eu renuncio ao mandato, mas eu não posso simplesmente sumir da vida, sumir do processo. Não, eu ainda tenho responsabilidade, eu ainda tenho obrigação, como está dito lá no artigo 16. Vai dizer que eu fico obrigada pela causa, pelos 10 dias seguintes à comunicação da minha renúncia. Eu estou saindo, mas eu ainda estou movimentando, tenho a obrigação de movimentar o processo pelos 10 dias seguintes. Agora, se o cliente constituiu outro advogado antes desse período acabar, antes dos 10 dias, então, automaticamente, eu não tenho mais responsabilidade. Cessa a minha responsabilidade para com aquele meu cliente, com aquele meu antigo cliente, que agora já tem um novo representante legal. Belezinha? Ficou a diquinha? Dica preciosa, não foi não? Então, muito cuidado com isso, que também, ó, chove na prova da OAB. Até a próxima dica, povo. Beijão!